Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo do Arranjador Completo. Hoje a gente vai tratar de transcrição de piano para orquestra. Essa vai ser a primeira aula desse tema, tá? Esse é um tema muito vasto, sei lá, a gente pode fazer muitas aulas examinando transcrições de piano para orquestra, assim como a gente pode fazer muitas aulas analisando orquestrações, né? A orquestração é uma arte, né? A transcrição do piano para orquestra é orquestração, portanto é também arte. E arte, você sabe que a gente pode passar a vida aqui analisando obras, porque por mais técnica que tenha envolvida, né, no ofício da orquestração, no ofício do orquestrador, do arranjador, por mais que haja técnica, por mais que haja certas coisas objetivas, né, conhecimento de instrumentação, etc., no fim das contas a orquestração é uma arte, né? E é importante que o arranjador examine uma variedade de obras distintas, de estilos distintos, de épocas distintas, para ele construir um corpo de referências, né? E aos poucos construindo a própria linguagem e o seu repertório de ideias, o repertório de procedimentos, né? E de tipos de orquestração, tá? Mais uma vez, lembrando que estas aulas ao vivo, elas ficam disponíveis, a grande maioria delas fica disponível somente por 7 dias, somente por uma semana, né? Hoje, assim que eu acabar essa live, eu retiro do ar a live da semana passada. Mas quem está no curso Arranjador Completo, seja com mentoria ou sem mentoria, tem acesso a todas as gravações de todas as lives até hoje, tá? Enquanto estiver lá no curso, lá na plataforma, as aulas ficam todas lá à disposição para serem vistas e revistas quando se queira, quantas vezes se queira. Nessa aula introdutória, a gente vai dar uma examinada no livro do Adler, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou nessa aula comentar, resumir e comentar o que o Samuel Adler fala no seu livro The Study of Orchestration, né, o estudo da orquestração, e a gente vai examinar, na medida do possível, os primeiros, até onde for possível examinar com uma certa profundidade, os primeiros exemplos que ele dá, né, ouvindo áudios, quase todos a gente vai ouvir a versão para piano e a versão para orquestra. Tá? Vai ser então uma introdução à arte, vamos dizer assim, da transcrição de música escrita para piano, para orquestra. Lembrando, gente, que muita gente faz confusão, por exemplo, quando a gente faz redução orquestral, né? Esse é o processo inverso da redução. Só que veja bem, quando a gente faz redução, a gente pega uma partitura orquestral e reduz para 2 ou 3 ou 4, dependendo da necessidade, né? Dependendo do tipo de escrita, dependendo do tipo de material. Muitas vezes dá para você resumir 2 pentagramas ou reduzir, né? Para 3 ou 4, às vezes é necessário mais, mas você vai reduzir ao máximo para representar a estrutura musical abstraída, vamos dizer assim, extraída sem a orquestração, tá? Então, você nem sempre, nessa redução analítica, a gente não reduz para piano. A gente pode fazer uma versão, ou tentar fazer uma versão para piano, ou piano a 4 mãos, ou 2 pianos, mas a ideia da redução analítica não é que ela seja, não é escrever uma versão que seja tocável ao piano, tocável no piano, tá? Hoje a gente vai falar sobre transcrição de coisas que foram escritas originalmente para piano, para orquestra, né? Orquestração de material originalmente escrito para piano, ou para piano a 4 mãos, ou para 2 pianos, como vocês vão ver. Mas ele também serve para material que é escrito pelo próprio arranjador, pelo próprio compositor, que é escrito não necessariamente para piano, né? Que é escrito em 2, 3 pentagramas, ou mesmo para um conjunto de câmara, tá? Um conjunto pequeno, que você também pode, a partir do que também você pode fazer uma transcrição para orquestra, tá bom? Vamos lá. O Adler, ele começa fazendo algumas recomendações, tá? Primeiro, conhecer a forma, deixa eu ver se meu slide está tampando alguma coisa aqui.
rapidinho, sempre no modo artesanal aqui. Primeiro ele fala, conheça a forma e os detalhes da obra, né? Ele recomenda que você deve conhecer a estrutura, a forma e os detalhes. O que é que ele quer dizer com detalhes? Vamos dizer, detalhes formais, detalhes de fraseado, prestar atenção às dinâmicas, tá? E ele recomenda também que a gente ame a obra, né? Eu acho que claro, muitas vezes o arranjador profissional, o orquestrador profissional, ele recebe incumbências que ele não pode recusar, muitas vezes por razões financeiras, razões econômicas, e ele eventualmente vai arranjar ou orquestrar coisas das quais ele não gosta tanto, tá? Mas idealmente a gente vai trabalhar com material que a gente gosta. De qualquer maneira, a gente, tanto para arranjar quanto para orquestrar, a gente deve se aproximar da obra com a melhor boa vontade possível. Se não for uma obra já que conquiste o coração da gente, a gente deve se abrir para gostar dela na medida do possível, na medida do que descobrir o que é que ela tem de bom, na maior medida possível, porque isso vai influenciar muito na capacidade da gente de orquestrar e arranjar, tá? E até transcrever, adaptar, enfim, né? Quanto mais você gostar da obra, a tendência é que mais facilmente você tenha ideias, não só de arranjo, quanto de recomposição, quanto de transcrição, quanto de orquestração, tá? Segundo, ele fala conhecer o estilo orquestral do compositor. É claro que o Adler está falando dentro de um contexto da tradição da música de concerto, né? Da tradição letrada, da tradição eurocêntrica. O ideal é que você conheça o estilo orquestral do compositor, se ele possuir obras orquestrais, para você não fazer uma coisa anacrônica, uma coisa que não tem a ver estilisticamente com o que o compositor faria. Por outro lado, você pode fazer algo diferente do que o compositor faria, mas o ideal é que você tenha consciência dessa diferença. E para você ter consciência dessa diferença, você precisa conhecer o melhor possível o estilo orquestral do compositor, né? Entende o que eu quero dizer, né? Você pode fazer uma versão contemporaneizada ou estilisticamente interpretada, né? Estilizada de uma coisa que foi escrita, sei lá, no século XVII, no século XVIII, e usar inclusive uma instrumentação que não existia na época. Você pode usar vibrafone, saxofone, ou seja, instrumentos orquestrais que não existiam na época da composição. Mas o ideal é que você conheça o estilo do compositor, o estilo orquestral do compositor, até para ter consciência de quão afastado você está desse estilo, tá? Se a proposta for essa, se a proposta for se afastar do estilo. Em terceiro lugar, ele fala que você deve ter um propósito para fazer a orquestração. E aí, os parênteses aqui estão mostrando os motivos, né? O que daria propósito. Deixa eu botar o meu mousezinho aqui. Exemplos de... Até escrito errado aqui, orquestração. Exemplos de necessidades, vamos dizer assim, né? De razões para se orquestrar ou para se fazer uma transcrição orquestral. Quando a peça pede uma orquestração, obviamente que isso é subjetivo, né? Mas existem peças, como a gente vai ver, para piano, que são muito orquestrais no seu caráter, na sua escrita, na sua expressão, tá? Tem peças para piano que parecem peças para orquestra, que o uso do piano parece orquestral. Vocês vão entender o que eu estou falando com alguns exemplos que a gente vai ver aí adiante. Notadamente que é Quadros de uma Exposição, porque eu acho que Quadros de uma Exposição do Mussorgsky é uma peça desse tipo. É como se ela pedisse uma orquestração, como se ela quase implorasse por uma orquestração. E você fala assim, eu chego a imaginar, por que é que ele escreveu para piano isso em vez de escrever para orquestra?
Um outro motivo seria o compositor queria uma versão para orquestral, mas não conseguiu fazê-la por algum motivo. O outro motivo é uma encomenda, obviamente, um trampo, né? Uma gig, um trabalho. Depois, uma adaptação devido à indisponibilidade de instrumentação. Quando você tem uma orquestra que quer tocar uma obra, mas que não tem aquela instrumentação, aí você vai adaptar. Um outro motivo, claro, é o treinamento. Tem um bocado de coisa escrita errada aqui. Treinamento, faltou R. Tá? O treinamento do orquestrador, o treinamento do arranjador. E a ideia aqui, sobretudo num curso de arranjo, numa aula sobre aprendizado de arranjo, né? O treinamento é um dos motivos, um dos melhores motivos para se fazer uma adaptação ou uma transcrição de uma peça originalmente escrita para piano, tá? Em seguida, o Adler faz algumas considerações, tá? A gente vai intercalar essas considerações com exemplos. Primeiro ele fala para a gente não tentar simular o piano na orquestra. O piano é um instrumento, como qualquer outro, que tem seu idioma, vamos dizer assim, que tem as suas características. A gente usa muito o termo escrita idiomática, né? Quando a gente fala que a gente aproveita recursos típicos do instrumento. Uma escrita idiomática para flauta, por exemplo, é uma escrita que aproveita a agilidade da flauta, o brilho, a capacidade da flauta de tocar frases rápidas, de fazer um tipo de articulação específico. Então, quando você tem uma escrita idiomática para piano, você tem determinadas coisas, como o uso do pedal. Isso tem a ver com o item número 2 também. Lembre-se de que o pianista é um músico só. Então, quando você quer fazer um acorde cheio no piano, que abarque, por exemplo, daqui até aqui, né, sei lá, um Dó maior, você vai fazer isso. Um acorde de Dó maior cheio que abarque daqui até aqui. Tá? No piano você não tem muito como fazer isso, a não ser que você arpeje, né? Ou que você deixe um buraco aqui no meio, né? Você tem um buraco aqui, nessa extensão toda aqui tem um buraco. Tá? Então, quando você vir um acorde desse tipo no piano, você não vai orquestrar exatamente como está aqui. Você vai querer encher esse miolo também, tá? Não com sexta necessariamente. Mas, tá claro? Ou seja, esse buraco aqui existe porque o pianista só tem 10 dedos e só tem 2 mãos, tá? E quando você vai transpor isso para a orquestra, quando você vai transcrever isso para uma orquestra, você vai querer tampar esse buraco aqui, porque vai ter uma sonoridade mais homogênea na orquestra, tá? Então a ideia é não simular o piano, mas transpor para o idioma orquestral. Claro que isso é uma coisa meio genérica e a gente vai ver coisas ligadas a isso nos exemplos, tá? O Adler é esse capítulo que a gente vai estar contemplando, considerando aqui, o capítulo número 16 do The Study of Orchestration, do Samuel Adler, tá? Então eu dei uma resumida nesse texto aqui, naqueles pontos que eu mostrei, tá? Ele fala de transcrição para orquestra de uma maneira geral, mas ele começa com transcrição de música para teclado, né? Ou para combinações de câmara pequenas, para conjuntos pequenos, para orquestra, tá? Então, quando ele fala para a gente não tentar simular o piano, ele dá esse exemplo aqui, ó, do Ravel. Esse aqui é o original, ou seja, escrita para piano é aqui. Essa é uma peça que é originalmente escrita para 2 pianos, tá? Aqui ele está mostrando um piano só. E como ele orquestrou esse material que está aqui no piano. Veja, esses acordes da mão direita você faz com a mão só, né? Mi, Si, Sol, Mi. Mi. Tá? Vocês estão vendo o piano, né? Então essa mão direita está fazendo isso, né? Esses 4 acordes aqui. A mão esquerda, ela vai fazer Mi, Si, Sol, Mi. Ou seja, ele não faz isso de uma mão só. Ele faz isso meio arpejado, né? Tá? Veja que como ele transpôs para a orquestra. É claro que aqui não está a partitura da orquestra, vocês não estão vendo a partitura da orquestra inteira. Ele só está resumindo aqui, ó. WW é woodwinds, madeiras, né? STR são cordas, ou seja, madeiras fazendo isso, cordas fazendo isso, e madeiras fazendo isso aqui.
Mas o que importa não é exatamente como ele orquestrou, para que instrumentos ele atribuiu cada coisa, mas como ele adicionou notas para ficar mais orquestral, tá certo? Veja que esse acorde aqui, ele preencheu esse buraco aqui, né, entre esse Mi e esse Mi, com notas, continuando as notas, continuando o acorde, né? Então ele fez isso, né? Tá? Ele tem isso tudo aqui. Vocês estão vendo aí no pianinho, né? Deixa eu ver se... Deixa eu checar aqui. Tá, isso. Ou seja, o que era isso aqui, ó. O que era isso aqui, como escrito para o piano, virou isso aqui para a orquestra. Tá? Esse acorde, idem, né? Isso aqui é Mi menor, menor, Ré menor, Mi menor. Ré menor não, Sol com sétima e nona, Mi menor, né? Tá? Aqui ele fez esses arpejos. Veja, originalmente você tinha 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui ele fez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, ele não fez exatamente esse arpejo como está aqui. Porque ele não precisa que esse material seja exatamente esse. Tá? O que importa foi o arpejo, a ideia desse arpejo aqui. Depois ele dá esse exemplo aqui também de Ravel. Essa aqui é a versão para piano e essa aqui é a versão orquestral. O Adler é um pouco... Não lembro se ele fala no texto, mas ó, a primeira coisa que a gente observa aqui quando a gente vê essa versão para piano e essa versão orquestral, essa redução orquestral, né, é a ausência dessa frase aqui. Só que essa frase aqui, ela tá... na verdade, ele está mostrando a orquestração sem essa frase aqui. Ele orquestrou essa frase aqui, mas a ideia dele é mostrar como ele orquestrou esse material aqui, com exceção dessa frase aqui, tá? Então veja que o piano faz... Aí no segundo compasso, na verdade ele está fazendo... É esse mesmo aqui. Curiosamente ele escreveu esse Fá de um jeito, escreveu esse Fá de outro jeito, né? Curiosamente, mas é o mesmo acorde. Então ele faz desculpa. Tá, essa versão pro piano, né? Enfim, enquanto no pedal ele faz... eu não tenho essa nota aqui, mas ele faz isso aqui, oitava abaixo. Depois... né? Veja, na orquestra ele sustentou isso tudo, porque obviamente tem um pedal aqui do piano, né? Então vai soar... Deixa eu transpor aqui para vocês terem uma ideia. Então é isso aqui, né? Isso aqui é isso. Depois... é com pedal, né? Desculpa. Né? E a mão direita faz. Então tem isso aqui. Etc, tá? Veja que na orquestra ele sustentou tudo. Ele sustentou esse Si grave, ele sustentou esse Si oitava acima, tá? Porque tudo bem que ele dá um movimento rítmico aqui, mas é sobretudo porque ele não pode fazer isso com a mão só. Você não pode fazer isso aqui com a mão só no piano. Então você tem que perceber o que é que no piano é feito porque precisa ter aquele ataque àquela hora, tá? Ou o que é que no piano é feito porque ele não pode fazer de outro jeito, e desse outro jeito seria mais adequado se o pianista tivesse mais mãos ou se o piano fosse um instrumento mais sustentado, tá? Então veja que ele sustenta todos esses acordes aqui, todas essas notas desse acorde, tanto Si grave, ele não coloca esse Fá sustenido aqui, tá vendo? Ele omitiu esse Fá sustenido grave, provavelmente para não pesar
Ou seja, fez primeiro oitava, depois quinta, depois a terça, tá? Ele não tem esse Fá sustenido aqui, curiosamente, tá? Ele está usando só essa parte aqui, essa parte está orquestrada também, mas ele não, o ponto não foi... Isso aqui tá orquestrado da mesma maneira, né? Eu não sei que instrumento toca, mas o ponto é, esta outra parte, fora essa frase aqui, das semicolcheias e tal, foi orquestrado dessa forma. Esse é o ponto, tá? Veja que você tem muita nota sustentada que não existe aqui, tá? Ele tem essa parte, tem instrumentos tocando exatamente o que a mão direita do piano exatamente o que a mão direita do piano faz. E o ponto é essa camada sustentada aqui, que no piano praticamente inexiste, só existe por conta do pedal. Não exatamente, né? Aqui ele preencheu mais, ele omitiu esse Fá sustenido grave e preencheu mais para dar mais densidade de espaço de notas, tá? Professor, no caso de sairmos da escrita em bloco para uma orquestração, falando de uma composição própria, mantemos a ordem da condução das vozes? Veja, Rafael, isso aqui é escrita em bloco, tá? Essa mão direita do piano não é nada mais do que escrita em bloco, tá? Ele está fazendo isso aqui. Sol, sol. Melhor, deixa eu botar para a oitava original. Sol, 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 si, ré, fá, sol. Tá? Essa é a melodia. Então ele está fazendo em bloco. Sol, 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 si, ré, fá, sol, si, tá? Ele manteve exatamente a mesma coisa na orquestra, tá? Não tem por que ele mudar isso aqui. Ele poderia ter feito uma orquestração mais cheia, ele poderia ter colocado uma orquestração mais cheia assim, nessa camada, mas ele não julgou necessário adicionar mais notas a essa estrutura em bloco, vamos dizer assim, mas julgou necessário adicionar notas à camada sustentada, ao background sustentado. Aí ele adicionou várias notas, né? Porque no piano você não tem toda essa clave de sol aqui, ó, você não tem no piano original. Ele colocou para preencher o espaço, tá? Seguindo adiante, ele fala, no item 2 aqui, ó. Lembre-se de que o pianista é um músico só, e na orquestra você tem um monte de músico, ou seja, você pode fazer mais coisa, tudo deve ser julgado a essa luz, como ele está dizendo aqui. Às vezes, uma simplificação rítmica, ou uma alteração na escrita, ou uma mudança métrica é necessária para clareza na orquestra. E, por exemplo, esse exemplo aqui é ótimo, né? Porque essa é a notação original. Ó. Ele faz 5x4, depois 4x4. E aqui veja que ele está fazendo... Ele escreve colchetes de forma a ligar um tempo a outro. Né? Ele colocou um colchete entre a nota que está no primeiro tempo e a nota que está no segundo tempo. Ele escreveu dessa maneira porque aqui uma pessoa só e a mão direita está complementando a mão esquerda, tá? Então você faz, ó, uma mão orienta a outra, o ritmo de uma mão orienta a outra, então isso não oferece nenhuma dificuldade especial para o pianista. No entanto, se ele escrevesse dessa forma para a orquestra, ia ficar mais difícil de ler do que aqui, por exemplo, ó, ele já não fez o colchete entre um tempo e outro, tá? Ele dividiu esse compasso de 5 em 2, né? Um de 3 e um de 2, e ele separou os colchetes das notas que estão em tempos distintos. Por quê? Porque vai ter gente na orquestra que vai ler só isso aqui. Então, escrito dessa maneira vai estar muito mais fácil de entender do que escrito dessa maneira, tá? Então aqui é fácil, ó, um papá, papá, um papé, papá, pá, pá, pê, pá, pá, pá. Tá tranquilo de ler, né? Muito mais tranquilo de ler do que se ele escrevesse assim, para quem vai ler só essa parte. De novo, para o pianista, como uma mão complementa a outra, né? Fica tranquilo, mas... E aqui também tem gente que vai ler só isso, né? Então aqui essa escrita é mais
Aqui, na verdade, o que mudou somente foi a divisão dos compassos, né? Que ele dividiu esse compasso de 5 em 2 compassos. Tá? Existem várias formas, gente, de a gente escrever o mesmo ritmo, a mesma coisa métrica, né? Vocês não devem ter aquela ideia de que existe uma só maneira que é a maneira melhor de escrever alguma coisa. Tudo tem várias maneiras de ser escrita, tá? Um dos princípios que vai guiar a escolha de como a gente vai escrever alguma coisa é a facilidade de leitura, né? A ideia é, claro que você vai tentar ser o mais fiel possível para a sua concepção métrica, né? Mas não adianta você fazer um negócio que escrever 4, uma coisa que todo mundo está ouvindo como 3 e que não tem nenhum motivo para escrever em 4. Então vai ser muito mais fácil você escrever em 3, né? Tá? Mas a facilidade de leitura vai ser sempre um fator a ser considerado, né? Na hora de escolher como a gente vai escrever alguma coisa para a orquestra, tá? O item 3 ele fala crescendi, né? Crescendos, diminuendi ou diminuendos, tem dominuendi aqui, né? Crescendos, diminuendos, o rubato, até fermatas ficam mais claros se escritos. O que é que eu quero dizer com isso? No piano você pode escrever um crescendo simplesmente com a gógica, né? Não sei se chama gógica isso, mas você pode dizer crescendo, né? Botar piano, crescendo, tá? Na orquestra, obviamente você pode fazer isso também, mas existe o chamado crescendo ou decrescendo orquestral, no qual você usa a densidade orquestral, ou seja, você vai não só indicando crescendo para os instrumentos na dinâmica, mas também você vai acrescentando instrumentos, tá? A gente fala de um crescendo orquestral, ou um diminuendo orquestral, quando você aumenta a densidade, ou seja, o número de instrumentos, ou até dobramentos de oitava também, você está fazendo um crescendo orquestral, e vice-versa, né? Rubato, muitas vezes, você pode fazer como... tem a ver com a questão anterior do ritmo, né? Para um pianista só, para um músico só, não só pianista, mas um músico só, é muito mais fácil, porque ele pode fazer sozinho o rubato, ou acelerando, ou decrescendo, o que ele quiser, né? Porque ele sozinho que controla. Na orquestra, muitas vezes, você vai preferir escrever fazendo uma diminuição rítmica, uma aceleração rítmica mais precisa, mais escrita, porque vai ser muita gente tocando junto, tá? Uma fermata, você vai muitas vezes querer estipular, ou seja, numa fermata você tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 para o 4, para o piano, né? E seguir. Talvez seja interessante você escrever 2 compassos em vez de colocar uma fermata. 1, 2 para a orquestra. Ou seja, quando no piano você teria uma fermata, na orquestra você teria 2 compassos, né? Essa é uma maneira de escrever uma fermata, ou seja, de colocar a coisa mais precisa para que fique mais fácil. Não estou dizendo que sempre qualquer fermata vai ser assim, mas que sempre você deve considerar se não é melhor você escrever de fato aquela duração que você quer, porque vai ficar mais precisa, vai ficar mais claro para ler, vai ficar mais fácil de executar de uma forma precisa, tá bom? Aqui ele dá um exemplo de um decrescendo orquestral. Isso aqui é um trecho de Mahler. Espero que esteja dando para enxergar bem aí. Veja, isso aqui, quando se repete, já é omitindo as clarinetes. Isso aqui são terças com 2 oboés e 2 clarinetes dobrando os 2 oboés. Na segunda, ele já omite os clarinetes. Por quê? Porque ele quer que tenha menos densidade. Essa figura aqui, tá? Primeiro é clarinete baixo, viola e violoncelo. No segundo compasso. No terceiro compasso já não tem violas, tá? Aqui eles já descolam ritmicamente, já no quinto compasso já só tem clarinete baixo, tá?
tá? Ou seja, ele vai diminuindo a densidade orquestral ao longo dos compassos. Portanto, é um decrescendo orquestral. Veja que ele não escreve decrescendo para ninguém. Ele fala fortíssimo, mesoforte, pianíssimo, mas não tem aquele decrescendo, né? Mas soa decrescendo. Por quê? Porque a orquestração está cada vez mais diminuindo de densidade. Vamos ouvir. Deixa eu colocar isso aqui porque vai ficar mais tranquilo. Veja que em termos rítmicos também, tem bom, pim. Quando a gente ouve essas quiálteras, a gente tem mais a sensação de que continua no 2/4 mais lento do que aquela quiálta, né? Porque tararuradim, bom, pim, bom, bem, bom, bem, bom, bem, bom, bem, bom, bom, tá? Ou seja, é como se fosse também um certo ralentando, né? Escrito, tá? Vamos ouvir de novo. Ok? Deixa eu ver, tem que checar aqui sempre ver se tem pergunta. Vamos adiante. Um outro exemplo, dessa vez de um crescendo orquestral. Tudo bem, ele escreve crescendo aqui, né? Aqui você tem trompa, tá? Trompa em Fá e cordas, né? Ele escreve crescendo aqui, mas veja que tem um crescendo orquestral. A densidade orquestral vai aumentando, tá? Primeiro aqui, daqui o violoncelo e contrabaixos começam a dobrar as violas. Veja que aqui, tá? Continua e você vai tendo um aqui já começa o dobramento dessa frase. Aqui já tem mais gente, aqui já tem mais gente até chegar no fortíssimo, que é um tutti, né? Tem flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas e cordas, tá? Provavelmente é a orquestra inteira aí, né? Tá? De Beethoven. Um pedaço do primeiro movimento da Sinfonia número 6. Veja que essas trompas estão enchendo aqui, ó. Elas só fazem isso, né? É basicamente um miolo para dar densidade e aumentar esse efeito de crescendo, né? Ok? Bom, um próximo exemplo que ele dá de decrescendo de novo, dessa vez esse trechinho aqui de 5 compassos de Bizet. Vejam, aqui tá bem óbvio, né? Assim, aqui tem 4, aqui tem 3, aqui tem 2 e a partir daqui tem um só, né? Fazendo esse tá? É um decrescendo orquestral clássico, né? Óbvio. Tá? Então, quando você tem um decrescendo desse tipo no piano, esse é um recurso que você pode usar para enfatizar, né? Ter mais âmbito dinâmico, enfim. 4. Interpretar o idioma pianístico, né? Ele fala que, embora é impossível simular o som do piano, a gente deve interpretar a escrita para piano, as coisas importantes, né? Que a gente perceba como importante para ser fiel à intenção do compositor. Que ele dá o exemplo de o una corda, né?
que nem é uma coisa tão comum assim na escrita pianística e na escrita para teclado de antes do advento do piano. Você obviamente não tem isso, né? Mas ele fala que você pode simular, por exemplo, o una corda com surdina, enfim. As limitações físicas do pianista a gente já comentou. E aí ele segue com alguns exemplos de como tratar da escrita pianística e reinterpretar orquestralmente, tá? Veja que nesse trecho aqui de Chopin, você só tem essas terças na mão direita, né? Tá? E você tem isso aqui na mão esquerda. Veja que esse acompanhamento, ele já aproveita uma abertura grande de mão, né? E faz mais sentido você fazer uma coisa sustentada, mais sustentada. Veja que o ataque que ele fez, ele não fez exatamente como com as notas. Claro que o sol sustenido ele tá aqui, ele fez dobrado, né? Mas ele fez isso aqui, ó. Tá? Em vez dele fazer, ele fez, tá? Esse Ré ele não colocou, esse Ré ele colocou e estava acima, tá? Esse sustenido ele dobrou. Então ele tem aqui cordas, né? Isso aqui 2 fagotes. E veja que a figuração das semicolcheias em terças, ele dobrou 1 oitava para cima e 1 oitava para baixo. Ele usou 2 oboés na região original, usou 2 flautas, oitava acima, e 2 clarinetes, oitava abaixo, tá? Tá? Cordas aqui na mão esquerda, né? Essas 2 pentagramas de baixo aqui são cordas, com 2 fagotes fazendo esse aqui e a figuração da mão direita lá. O exemplo seguinte é um tutti e fortíssimo, poderosíssimo, que é o final da peça, quadros de uma exposição, né? Então a gente deixa ver se a gente ouve a versão para piano primeiro. Como ele não pode fazer isso aqui tudo só com 2 mãos, tá? Ele dá esse ataque para depois dar o acorde seguinte, né? Então um grande Mi bemol, né? É isso mesmo, E aqui, é isso aqui, com o Mi bemol lá embaixo, né? Mais 1 oitava abaixo desse aqui. Repare que ele faz isso, o compositor entende, o compositor original, né? O orquestrador entende que o compositor original escreveu essa nota antes como uma apogiatura, né? Porque ele não pode fazer isso aqui com a mão só, porque se ele pudesse ele fazia, tá? Então o efeito orquestral é de um grande acorde atacado, tá? E é isso que ele faz na orquestra. Vamos terminar de ouvir a versão para piano. Por que ele faz esse trêmulo aqui? Eu estava abaixo disso aqui, né? Por que ele faz esse trêmulo aqui? Porque ele não pode sustentar. O piano não tem som sustentado. Então a maneira dele simular uma sustentação, um Mi grave sustentado, é fazendo trêmulo, né? Com pedal, né?
obviamente que o orquestrador não vai fazer trêmulo com ninguém, ele vai sustentar a nota, porque essa é a ideia desse trêmulo, sustentar, fazer uma coisa que o piano não pode fazer. E nesse sentido, esse aqui é um exemplo muito simples de por que essa peça é orquestral. Essa peça tem uma cara orquestral, né? Então, quando o pianista faz isso, quando você faz isso aqui, ataca uma nota antes e ataca o resto do acorde só porque você não pode atacar tudo junto, é como se essa peça quisesse ser orquestral. É como se essa peça pedisse, essa peça grita para ter uma versão orquestral. E ela tem inúmeras versões orquestrais, a mais famosa das quais é a de Ravel, né? Essa peça de Mussorgsky. E a orquestração, a versão para orquestra de Ravel é de longe, provavelmente a versão para orquestra mais famosa dela, tá? Paulo, professor, para orquestração, percebo que a relação dos instrumentos para a mão direita e esquerda poderia falar um pouco. Não, Paulo, esqueça esse negócio de mão direita e mão esquerda, cara. Pense nas regiões, não existe um pensamento, a não ser assim, né? Instrumentos mais agudos vão fazer a coisa mais aguda, instrumentos mais graves vão fazer a parte mais grave. Mas não pense em mão direita e mão esquerda, não. Não existe um grupo de instrumentos que vai ser melhor para a mão direita e um grupo de instrumentos que vai ser melhor para a mão esquerda. Como eu falei, obviamente vai ter instrumentos agudos e instrumentos graves, mas esqueça isso, tá? Até porque você pode tocar as duas mãos lá no agudo, ou as duas mãos cá no grave, então interpretação fiel do piano, de notação, uma vez que o piano... Não sei se eu entendo sua pergunta, Wellington, mas isso aqui é um exemplo, tá? Como que eu vou interpretar esse trêmulo para a orquestra? Eu tenho que entender, ou pelo menos que supor, que esse trêmulo, ele só fez esse trêmulo para simular um som sustentado, que o piano não pode fazer, tá? É idiomático para o piano? Isso é, mas isso não quer dizer que eu tenha que fazer um trêmulo na orquestra, porque o importante aqui não é o trêmulo, o importante aqui é o som sustentado, entende? Tá? Então olha como ele escreve para a orquestra. Primeiro que são tutis, porque esse é a última exposição de um tema que já foi exposto de várias maneiras, com vários caráteres, de várias maneiras, né? E essa é a exposição mais forte, mais assertiva, mais conclusiva desse tema que permeia a peça toda, né? Então, obviamente, aí nada mais adequado do que você fazer um tutti, tá? E um tutti com forte. Veja, aqui tem a versão do piano, tá vendo? A versão do piano tá aqui embaixo, tá? Veja, isso aqui não é o piano que toca junto com a orquestra, não, tá? Isso aqui é a versão para piano, tá? E aqui em cima a versão para orquestra. A gente não vai poder entrar em detalhe de orquestração, tá? Aqui de que instrumentos ele deu. Aqui a ideia é mais você ter a noção geral de como ele está interpretando orquestralmente aquela escrita para piano, tá? Claro que a gente pode olhar um acorde ou outro aqui, né? Por exemplo, vamos olhar um acorde aqui mais detidamente, tá? Então, esse primeiro acorde aqui, ó. É isso aqui, desculpa, ó. Tá? No piano é esse aqui. É claro que ele vai colocar isso, como tá essas mesmas notas aqui, vai colocar, provavelmente. Mas vai colocar mais do que isso, tá? Por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer, não a primeira coisa que ele vai fazer, mas a primeira coisa que a gente vê é que ele tem oitavações aqui. Ele vai fazer oitava acima. Por quê? Porque se ele fizer só isso aqui, veja, gente, a gente tem que entender que pela dinâmica e pelo caráter, Mussorgsky só escreveu isso porque ele não podia, se a mão dele tivesse 10 dedos, ele ia aproveitar os 10 dedos de cada mão, porque a intenção é como se fosse quanto mais forte, melhor, sabe? Então a gente vê, ó, logo que você tem oitavas, tá vendo? As flautas estão fazendo, tá? Flautas, oboés também, em uníssono, 3 flautas, 3 oboés, clarinetes estão fazendo a mesma coisa, só que os dois clarinetes, né, fazendo isso aqui. Então você tem flauta, oboé, clarinete, flauta, oboé, clarinete, flauta, oboé, tá?
Aí o clarinete baixo tá fazendo esse mi grave, e assim por diante, né? O fagote está fazendo isso também, contrafagote também, e por aí vai. A ideia não é a gente dissecar esse acorde, a orquestração desse acorde. A harpa está fazendo, veja, é interessante que a harpa faz não exatamente o acorde que o piano faz originalmente, mas ela faz isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Em vez de fazer isso, que é o que o piano faz no original, ela faz isso, tá? A harpa não tem muito som aí, né? A harpa não... Tem duas harpas fazendo a mesma coisa, mas ela dá um ataquezinho, mas junto com essa orquestra toda tocando fortíssimo, ela meio que só dá uma contribuição assim, né? Porque a harpa não tem muito som. Veja, tem um tímpano, triângulos, pratos, bumbo, né? Grancaça, GRC é grancaça, que é bumbo, tá? E as cordas também, veja, as cordas ele está fazendo cordas quádruplas, né? Os violinos estão fazendo... Isso aqui não é divise, tá, gente? Então ele tem si, sol, mi, mi, né? Então, fazendo isso aqui, ó. O violonista passa pelas cordas mais graves, mas sustenta as duas mais agudas, dobrando o mi em oitava, né? Ele faz... Ele sustenta o mi, né? Mi bemol, né? Então dá para ter uma noção, né? Mas, de novo, a intenção é vocês entenderem o pensamento orquestral geral, né? A escrita orquestral como um todo. O que basicamente ele está fazendo aqui é dobramento, né? Dobramento, expansão da tessitura para o que a orquestra pode fazer, né? Como ele pensou nessa percussão, tímpano, reforçando o mi bemol, triângulo, fazendo tridim, 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 prato, fazendo tchá, né? Ele pensou nessa percussão, é uma porrada, né? O que é que ele quer aí? Uma porrada que preencha o espaço de frequências, né? Então ele tem esse tímpano que define a nota, ele tem um prato que vai para o agudo e o triângulo, ele tem a grancaça, que é o bumbo, né? Ou seja, é uma pancada na percussão que abrange... É como se fosse uma versão desse acorde gigante para a percussão sem som definido, exceto o tímpano que tem um som definido, né? Mas triângulo e prato cobre o agudo e o médio agudo, né? Dependendo do tamanho do prato, ele não define o tamanho do prato, né? Tem um monte de tamanho de prato, mas quanto maior o prato, mais grave vai ser o prato, né? Tímpano na região média, médio grave, e grancaça na região grave, né? Veja que ele tem um tantã ainda, que é aquele que a gente chama de gongo, né? Mas na orquestra a gente chama de tantã, que dá aquele, né? Enfim, vamos ouvir essa versão orquestral. Tantã. Tá vendo? Ele não tem o trêmulo do piano, são os contrabaixos, contrafagotes, fagotes sustentados, né? Obviamente tinha que ser um tute aí, não tem como ele fazer isso sem fazer um tute, né? Sem botar todo mundo para tocar. A ideia é ele fazer com a orquestra o que ele queria ter feito com o piano e o piano não podia, que é um som grave sustentado, tá? Tem um rufo também, que é bem lembrado, Cláudio. Tem um rufo do tímpano que faz o papel do trêmulo.
Na verdade ele usa o rufo do trêmulo, né? Ele chama de trinado, né? Ele chama de trinado, mas trinado é o rulo, é o rufo, né? Mas de novo, o importante não é que a gente ouça o rufo, né? Não é que a gente ouça, não é isso que é importante, porque o rufo também é a maneira de sustentar o som do tímpano, que não é sustentado. O tímpano tem um ataque e um decay rápido, né? Então a única maneira de você sustentar o som do tímpano, assim como de sustentar o som do piano, é fazer um trêmulo ou um rufo, né? Wesley, em outros casos que não seja esse, como eu poderia pensar em fazer parte da percussão? Eu imagino que devo seguir o gênero da peça original. Então, ele está falando aqui, a melhor maneira de aprender como fazer essas transcrições, no modo mais profissional, é estudar modelos dos grandes dos mestres na literatura, né? A maioria desses exemplos são simples e diretos, mas esses são os atributos em direção dos quais a gente deve seguir, especialmente no início, tá? Mas aqui ele segue com alguns exemplos de transcrições a partir de peças que foram escritas originalmente para piano, para 2 pianos ou pianos a 4 mãos, tá? Então, esta aqui é uma peça para piano a 4 mãos, tá? Você tem o secondo e o primo, né? O piano mais grave, as mãos mais graves e as mãos mais agudas, tá? Em outras aulas a gente vai olhar outros tipos de músicas. Eu quero fazer pelo menos mais uma aula onde eu vou fazer uma versão orquestral aqui na frente de vocês usando samples a partir de uma peça de outro gênero, tá bom? De gênero mais jazzístico, tá? Essa é a dança húngara número 1. Aqui, o que é que você tem aqui? Esse baixo, né? Esse meu tecladinho aqui é limitado. Esse é o que você tem no piano, né? E aqui você tem... Tá? Só pra gente ver essa frase aqui, né? Seja bem simples, bem... Vamos ver como é que ele transcreve isso aqui, ó. Pum, pim, pum, pim, pum, pam, pum, pam. Os contrabaixos. Veja que você não tem isso no piano original. Com bem, bem, com bem. Você tem no piano original você tem isso. Pam, pam, bem, bem, com bem. Já aqui nos contrabaixos ele fez. Você não pode nem criticar o cara porque ele é o mesmo compositor das duas versões, né? Então ele sabe que que ele vai ter mais recursos rítmicos, né? Ele faz isso no contrabaixo e isso aqui nos violoncelos, ó. Tá vendo? Tá? Nos violoncelos, tá? Veja que os violoncelos ele pega um pedaço do ritmo da mão direita do piano, mas ele contribui também com a melodia, né? Com essa parte da melodia. Si, lá, dó, fá, dó, ré, né? E violinos 1 e violinos 2 fazendo na parte de cima da melodia. Tá? As violas fazendo a terça, né? Essa terça aqui é si, lá, fá, tá? Então nas violas você tem isso, ó. Si, lá, dó, fá, dó. É isso? Dó, fá, dó, ré. Tá? Os violoncelos, ó. Tá? E os contrabaixos. Tá? O fagote dobra a melodia, oitava abaixo. Tá? Só pra gente ver um pedacinho, né? Olha essa figuração da mão direita, ou seja, do primeiro piano, né? Aqui ele faz um com uma nota só. Aqui ele já enriquece fazendo terças, né?
O piccolo está fazendo o que a mão direita faz, Ré, Sol, Si, tá vendo? Ré, Sol, Si, enquanto é dobrado pela flauta, veja, o piccolo soa a oitava acima, né? A flauta está fazendo uníssono com o piccolo, e a segunda flauta está fazendo pi-pa-pa-pi-pa-pa, né? Si, Sol, Ré. Por que ele não baixou mais? Por que ele repetiu o Ré? Porque não tem mais para onde correr na flauta. A flauta só vai até o Dó, né? Então ela faz. Enquanto o piccolo. Na verdade é a oitava acima disso, desculpa. O piccolo faz. Né? Piccolo é a primeira flauta, enquanto a segunda faz. Certo? Junto com os clarinetes, ou seja, ele está usando aqui piccolo, 2 flautas e 2 clarinetes para fazer essa figuração daqui, tá? Então o orquestrador iniciante ou ruim, ele vai pegar isso aqui e vai botar num instrumento só, mas o orquestrador experiente, ele entende que isso aqui é um gesto que vai ser melhor representado. O que é isso? Sai sei lá, um farfalhar, né? um piu-piu de um pássaro, sei lá, né? Ou de alguns pássaros. Então ele vai interpretar esse gesto em termos de como é que ele melhor funciona na orquestra. Se ele usasse uma flauta só, um piccolo só, ou um piccolo fazendo a primeira parte, a flauta fazendo a segunda parte dessa frase, não seria tão eficaz quanto ele usar esses instrumentos todos aqui. Veja que ele está usando as cordas todas e está fazendo essa... E o contrabaixo em semínima está contribuindo para esse ritmo com P, tá? Vamos ouvir a versão orquestral. Desculpa. Aqui. Vamos lá. Ó. Veja, ele usou triângulo, né? Pim, 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 pam, pim, 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 pim. Ele fez forte piano, 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 pim, pim, tá? Tim, 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 tim. Para o triângulo, o que é que o triângulo está fazendo? Reforçando os harmônicos dessa figuração aqui. Ele é o mesmo elemento das madeiras, tá? Vamos ver de novo. Tá? Então essas frases aqui ele fez de maneira bem consistente, né? Aqui ele começa na segunda exposição ele começa a variar. Aqui você já não tem a mesma disposição aqui, você já tem o violoncelo fazendo uma figuração em pizzicato, etc. O baixo, os contrabaixos com arco, antes ele estava em pizzicato, né? E a melodia passa a ser feita pelos clarinetes, eu estava acima, ó. Etc. Junto com os fagotes, eu estava dobrando, eu estava baixo, né? Agora estava fazendo antes aqui, agora ele está fazendo aqui, ou seja, tem etc, né? E também pelas trompas. Isso aqui é trompa, né? Flauta, oboé, clarinete, fagote, piccolo, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompas, né? Ou seja, trompas aqui também. Tá? Tem 2 trompas em dó, 2 trompas em mi bemol. Trompa de caça, né? Trompa sem pisto, tá? Você tinha várias afinações de trompas para poder tocar as coisas. Então vamos ouvir a partir daqui. Uma outra coisa digna de nota aqui é que ele começa a fazer tercinas aqui nas violas, ó.
Não é? Aqui. É. Só para o motorzinho rítmico, né? Veja, isso não existe na versão para piano, essas tercinas. Ele quer só dar o ritmo composto dessas violas e desse violoncelo. Esse violoncelo está fazendo tom, pom, pi, pom, 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 e as violas. Qual é o ritmo composto disso? Os dois juntos, né? Tá? Estava seguindo o lugar errado. Mas enfim, é tudo muito consistente a orquestração, né? Tá? Ok. Aqui, ó. Enquanto o piccolo e a primeira flauta estão tocando isso, os dois clarinetes flutter, como é que chama? Na direção oposta com as notas implicadas da harmonia, né? Toretero, tero, 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 toretero, tero, 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 né? Veja que a flauta sobe, o clarinete desce, tá vendo? Ele criando essa textura aí, né? Todos esses exemplos, gente, não dá pra gente esgotar aqui, sabe? Vocês devem, além de tudo, a gente examinar esses exemplos aqui, serve também, eu espero, como um estímulo para vocês pegarem alguns trechos desses, alguns trechos desses para examinar mais a fundo, mais detidamente, tá? Com um compasso, 2 compassos, 4 compassos que você examina, você já aprende muita coisa, tá? Mas, enfim, mesmo com um exame assim, mais ou menos superficial, como a gente está fazendo, a gente já aprende bastante, tá? E o primeiro oboé dobra os clarinetes no segundo compasso, segundo compasso da figuração, né? Que é tá falando aqui, ó. Né? Esses fagotes aqui, né? Ou seja, ele contribui mesmo no grave, no médio grave, com essa figuração daqui, ele dá um corpo, né? A essa figuração, mesmo aqui, ó. Bom, ou seja, tem algumas coisas que não tem lá no piano, né? Sobretudo dobramentos e preenchimento de harmonia, alguns ritmos, tá? Deixa eu ver mais o que ele fala aqui. As trompas dando harmonia, os tímpanos de triângulo. Aqui, ó, ele fala que ele mostrou tantos compassos dessa obra para mostrar como Brahms reteve a mesma cor, a mesma combinação de cor antes de mudar. Veja, como eu estava falando, é bem consistente essa orquestração, né? A orquestração dessa segunda frase é igual à da primeira, a da terceira também, da quarta também. Só que quando ele reexpõe é que ele começa a mudar. Aí muda de oitava, muda um pouco o modo como o acompanhamento está sendo feito pelas cordas mais graves, mas o floreio aqui desse gesto de piccolo, flautas, clarinete continua, né? Veja que a trompa faz né? Apoiando isso aqui também. Tá, ele é muito consistente, ou seja, ele é muito consistente na orquestração, tá? Um segundo exemplo que ele mostra também para piano originalmente para piano a 4 mãos, é essa peça de Dvořák. Ó como ele preenche, ó como ele enche a orquestra, tá?
Veja como a dinâmica e a densidade muda radicalmente, né? Ele está fazendo essa frase aqui, depois ele faz essa fortíssimo, depois ele faz essa piano, né? Tá? Veja que ele está preenchendo muito mais os acordes na orquestra do que aqui, e preenchendo também a melodia muito mais na orquestra do que na versão para piano, tá? E veja como ele muda radicalmente a densidade orquestral para fazer a frase em piano, né? Aqui repete, tem um ritornello, né? Tá? Como ele faz os acentos nessas duas pancas, tchan, tchan, né?